fiquei super admirado com o trabalho que esses meninos desenvolvem, o Ribamar e o Ivan. Um trabalho excelente, um trabalho com Jesus, um trabalho de alta relevância. Então aconselho a todos que sintonizem a Rádio Chico Xavier a fim de receber as luzes que o alto envia para todos nós. Muita paz e Jesus nos abençoe. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez, ao vivo, e neste momento para estudarmos o Livro dos Espíritos, dar continuidade a esse livro, que é o primeiro livro, é o livro base da doutrina espírita, e que todos nós que estamos militando na doutrina espírita, nós que somos espíritas, temos a obrigação, né, de estudar, de ler, de reler este livro. Então, desta forma, vamos hoje à aula 5, né? As 4 aulas anteriores vocês vão encontrar lá no nosso canal, no YouTube TV Chico Xavier, e pedimos, né, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, poderá fazê-lo, né? É gratuito e isso vai nos ajudar, né, a sua inscrição, para que possamos dar uma dinâmica maior aos trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier. Muita novidade vem por aí à frente, né? Como sempre fazemos, estamos com novidades e estamos preparando outras novidades, e que possamos sempre, né, contar com as vibrações positivas dos amigos, o compartilhamento dos nossos vídeos, a divulgação do trabalho que fazemos da doutrina espírita, e assim que possamos continuar justamente fazendo esse trabalho que é muito, né, emocionante para todos nós. Aqueles que ainda não baixaram o aplicativo Radiosnet, que poderá ficar com a nossa programação da rádio, que é diferenciada da TV Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, no seu celular ou no seu iPhone, né? Ou também seguir o nosso perfil lá no Instagram, TV Chico Xavier. Mas assim vamos porque uma boa noite, né, a Taliba, que está conosco, a Eliedna, a Lisiane, a Rossana, a Dorilene, a Silvana também, que se encontra conosco, e outros companheiros, e vamos justamente agora ao estudo, né, do Livro dos Espíritos, na sua 5ª aula. Livro este que este ano completou 161 anos, né, e estamos
dando continuidade ao estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruir-vos, este o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizam. Eis que do além-túmulos que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem essa que se encontra, né, na íntegra no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, o Cristo Consolador, na instrução dos Espíritos, mostrando aí, né, nesse trecho que não conseguiremos evoluir sem as duas asas, né, a da instrução, a do conhecimento, como também a asa do amor. Hoje nós vamos estudar o tomo 5, que é justamente o da introdução do livro, segundo do Livro dos Espíritos, capítulo esse, né, tomo esse muito interessante. Nós vimos anteriormente, né, nos capítulos anteriores, a questão da criação do nome espírita ou espiritistas, que até antes da doutrina espírita não tinha esses nomes, né? E Kardec teve o cuidado justamente de definir, né, para uma doutrina nova, para um conhecimento novo, para algo que estava surgindo de novidade. Ele justamente colocou e registrou o nome de espíritas ou espiritistas, aqueles que seguem, que estudam, que praticam os ensinamentos da doutrina espírita. Então ele teve esse cuidado. Mais à frente nós estudamos a questão da definição do conceito, né, de alma, que é diferente do conceito de outras denominações religiosas, que vocês podem rever isso lá justamente nas aulas anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade justamente a esse estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médio, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Nós vimos que no tomo 3, né, do programa anterior, nós vimos que no início, com a fenomenologia, justamente o surgimento das mesas girantes e o processo e a evolução do processo, né, de comunicação, né, quando de início os espíritos utilizavam de pancadas, né, justamente na elevação de uma mesa e uma pancada através de um pé, denominando justamente o sim e o não a determinadas perguntas que eram feitas, e a evolução disso foi justamente a criação do alfabeto, e a cada letra, as batidas correspondentes àquela letra, iriam se formando palavras e textos, e sabendo nós que essa utilidade tomava um tempo e um trabalho muito grande. E nessa evolução foi aconselhamento dos espíritos utilizar uma cesta ou uma prancheta com um lápis justamente amarrado ou fixado na ponta, e os médios colocavam ali o dedo, a mão, e assim os espíritos movimentavam, e a partir daquele momento começava-se justamente a produção de textos, né, através desses recursos. E com a evolução
desse trabalho de comunicação e de escrita, começou a perceber que a cesta, né, e as pranchetas não era justamente senão um adendo, né, um apêndice da mão, e a partir desse momento o médio pega o lápis diretamente, e aí os espíritos que queriam se comunicar se apropriavam justamente de determinados recursos para que pudessem exprimir aquilo que ele estava desejando naquele momento, e criava-se a partir daquele momento, ou divulgava-se a partir daquele momento, vamos dizer, os inícios do trabalho de psicografia usando diretamente o instrumento do médium. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica, né, todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades de faculdades mediúnicas. A partir dessas experiências da psicografia, né, outros tipos de mediunidade surgiram, e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Para aqueles que não conhecem esse fenômeno, se colocava, né, nas sessões um papel dobrado, ou ele posto embaixo de um livro, e depois da sessão, as pessoas que coordenavam aquela reunião pegavam aquele papel que estava ali disposto para a escrita direta e encontrava textos naquele papel, né, escrito, né, quer dizer, os espíritos diretamente escreviam justamente. E hoje muito raro esse fenômeno da escrita direta, como também dos efeitos físicos, que ao longo da história da doutrina espírita foram ficando mais escassos, mais raros. Então vamos seguir. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente, duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento e podem resolver a questão. É justamente porque a partir desse momento em que o próprio médium se utilizava do lápis e o espírito utilizava o instrumento, né, daquele médium para escrever aquilo, as mensagens ou aquilo que eles desejavam ali ficar impresso naquele papel, e é questionado justamente aí até que ponto, né, o médium iria influenciar através do seu pensamento aquela mensagem que o espírito iria justamente escrever. Aí se colocaria também a postura ética, né, do médium, a questão moral, e até que ponto, né, realmente haveria a influência do pensamento e daquilo que o médium constituía dos conhecimentos que ele tinha armazenado. A primeira é o modo pela qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta, né? Porque no momento em que se utilizava justamente a prancheta ou a cesta, o médium apenas colocava a mão ali, né, e
de muito leve, e ali os espíritos utilizavam e movimentavam justamente a cesta, a prancheta, para escrever, deixar a mensagem. E aí era impossibilitado justamente de um médium influenciar no que ali estava sendo trazido pelo espírito através do médium. Essa impossibilidade se patenteia sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Porque poderíamos ver que se fosse apenas um médium, um indivíduo ali colocando a cesta, ele poderia ter alguma influência no pensamento daquilo que o espírito queria colocar ali no papel ou escrever. Mas acontece que geralmente eram 2, 3 ou 4 médios que se colocava ali as mãos naquela cesta ou prancheta, e seria realmente algo muito fantástico que o pensamento dos 4, vamos dizer assim, médios, se coadunassem com aquela do espírito e tivesse uma influência capital na mensagem, né? Então seria preciso entre elas uma concordância de movimentos. Seria o primeiro tópico nesse sentido, né, verdadeiramente fenomenal. Quer dizer, os médios ali colocariam justamente o mesmo sentido do movimento, quer dizer, todos estariam naquela sintonia mecânica. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada, né? E essa influência não existia, e os espíritos, aquela mensagem ficava realmente fiel àquilo que o espírito queria demonstrar e escrever através das perguntas que eram formuladas para eles. Aí Kardec começa, né, a construir uma linha, né, de pensamento, uma linha lógica de pensamento em relação ao que estava começando a acontecer ali com a fenomenologia, com a escrita através das pranchetas, das cestas, e através depois diretamente com o instrumento, com o médium pegando no lápis. E ele começa a construir esse pensamento em relação à questão: qual a influência que o médium, ou aqueles, vamos dizer, aqueles 4 médios que estariam ali e pondo a mão na mesa ou naquela prancheta, poderia influenciar em relação àquela mensagem que ali estava sendo formulada. Outro fato menos singular vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical de caligrafia, porque a cada espírito que ali quisesse se comunicar, uma mensagem era justamente cada mensagem e cada espírito, a caligrafia se caracterizava por aquele espírito que estava ali se comunicando. E conforme o espírito, diz ele, que se manifesta, reproduzindo a escrita todas as vezes que o espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se aplicasse a mudar sua própria letra 20 maneiras diferentes, e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. Então, isso significa dizer que ele justamente, Kardec começa a isentar a influência direta do médium, dos seus conhecimentos, em relação àquilo que o espírito queria registrar ali naquele papel. Porque se numa sessão espírita, numa sessão desta, 5 espíritos fossem se comunicar, né, era preciso realmente algo extraordinário que os médiuns pudessem identificar e a mercê
da identificação mudar a caligrafia ou exprimir a forma de pensar daquele espírito, e se estes em outra reunião aparecessem de forma aleatória, então os espíritos teriam também teria que ter um mecanismo de registro e ter uma habilidade fantástica para, quando aquele espírito que na reunião passada falou em primeiro lugar, escreveu em primeiro lugar, estivesse em terceiro ou em último, eles identificassem. Então, essa dificuldade que Kardec quer mostrar em relação a isso, ele quer dizer que os espíritos, naquele momento, os médiuns não influenciavam nas mensagens que ali os espíritos, ou nada do médium, vamos dizer assim, entre aspas, nada do médium ali era colocado naquela mensagem que era escrita, ou o pensamento do espírito que era registrado ali naquele momento. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que, na maioria das vezes, sobretudo, quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos, e algumas vezes além do conhecimento intelectual do médium, que este, como geralmente sucede, não tem consciência do que se escreve sobre a influência dos espíritos, né? Em algumas psicografias, o pensamento do espírito, ele vai diretamente, né? Às vezes não passa nem, vamos dizer, pelo crivo da razão do médium. São os médiuns que nós vamos ver mais na frente, ou até em outro estudo, ou em outra, vamos dizer assim, em outro programa que poderíamos fazer, ou estudar o livro dos médiuns, que nós iríamos ter essas características mais bem definidas, mas existem aqueles médiuns inconscientes, aqueles semimecânicos, em que justamente a impossibilidade destes de influenciar, né? E às vezes vinham mensagens que estavam totalmente alheio à estrutura intelectual do médium, às vezes pensamentos e respostas muito aquém do que aquele médium, no momento de vigília, poderia ou saberia, né, explicar. Então aí já mostra também uma característica de que o médium não influenciava justamente naquelas comunicações que estavam acontecendo naquele momento. Então existia essa variedade, né, de condições. Ora, o médium, um semi-analfabeto, falar ou escrever sobre um pensamento de um filósofo ou de um pensamento altamente altruísta, ou de conhecimentos de ciência que ele não teria naquele momento. Isso demonstra justamente a postura de fidedignidade do pensamento do espírito registrado ali naquela mensagem. Então vamos seguir. Que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua estranha, mais uma característica, né? Ou mesmo mentalmente podendo a resposta ser dada neste idioma. Enfim, muitas vezes acontece que escreva espontaneamente sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Alguém pode pensar numa pergunta, o espírito captar uma outra pessoa e ali ele responder. E o médium não ter nenhuma noção do que estaria sendo escrito naquele momento, ou até mesmo a pergunta que teria sido realizada pelo pensamento. Então o médium não poderia exprimir o seu pensamento em uma situação como esta. Em alguns casos,
Essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, como falamos anteriormente, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, mesmo que a razão recusa acreditar que possam proceder da mesma fonte. Hoje nós encontramos nas reuniões mediúnicas, vez ou outra nós ouvimos relatos, né, de médiuns com uma estrutura intelectual muito, vamos dizer, a nível muito aquém daquela mensagem que foi ali escrita, com um cunho altamente filosófico, de um conhecimento muito profundo, e está muito aquém, vamos dizer, do nível instrucional que aquele médium tem, caracterizando justamente ali uma força estranha, né, uma força fora do médium, uma inteligência fora do médium, superior, que estava ali utilizando o instrumento para realizar aquela mensagem. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Então, vários espíritos, porque geralmente eles escreviam várias, teriam várias psicografias, com pensamentos completamente diferentes, né, uma da outra. Então, o médium, já é outra forma também da gente perceber da influência que não tem muito pouca do médium, né? Ele ter essa diversidade de pensamentos e de instrução, de acordo com aquelas mensagens que eram escritas, vamos dizer assim, naquele momento e naquela noite. Então, essas inteligências estão na humanidade e fora da humanidade. É uma coisa que nós devemos pensar, porque aí nós estamos construindo, né, um pensamento. É bom, eu acho gostoso essa forma, porque nós estamos construindo um pensamento, estamos iniciando o estudo da doutrina espírita. Então, nós já temos um certo conhecimento, todos nós, né? Mas como é gostoso a gente se remeter àquela época, né? De como as formas, de como aconteceu a construção do pensamento, e nós vamos justamente nos fixando nessa estrutura de estudo, porque nós estamos iniciando realmente o pensamento espírita, e quando a gente se destitui dos nossos pensamentos anteriores, dos nossos pré-conhecimentos, então nós vamos adentrando e seguindo esse pensamento da evolução, de como foi construído justamente o conhecimento da doutrina espírita. Isso é muito gostoso, é muito legal, né? É como se nós estivéssemos estudando pela primeira vez, e muitos estão estudando pela primeira vez, e não tivessem nenhum conhecimento da doutrina espírita. Então é interessante nós nos postarmos nesse sentido, de não ter nenhum conhecimento, porque aí nós vamos construindo um conhecimento sólido, né, desde a introdução do Livro dos Espíritos, e aí nós vamos seguindo justamente essa evolução. Então este o ponto a esclarecer, e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios pelos próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias,
esses efeitos têm necessariamente uma causa. E desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, sai do domínio do puramente físico. Então, o conhecimento espírita, ele não tem o domínio de uma determinada pessoa, de um determinado espírito. E isso é fantástico, porque não existe uma personificação, né, como nós temos na primeira revelação de Moisés. Moisés foi a personificação da primeira revelação, da segunda o Cristo, da terceira o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. É tanto que Kardec, o professor Rivail, ele se deteve em não usar o seu nome para que não personalizasse aquela doutrina que estava sendo justamente inaugurada naquele momento. Usou o nome Allan Kardec, porque a doutrina era dos Espíritos, não tinha o domínio de uma pessoa ou de um grupo. E isso é simplesmente fantástico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco e veremos se podemos explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade. Isso nós já temos nessas 5 aulas um pensamento formado de que existem seres distintos da humanidade, né? E que seres são estes, não é verdade? Pois é essa explicação fornecida pelas inteligências que se revelam e vejamos o que eles dizem. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, os quais se designam pelo nome de médios. Isto é, pelo meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Então, a partir desse pequeno texto, nós já temos consciência que antes nós tínhamos a ideia de que existia um ser, algo fora da humanidade, né, que vinha com seus pensamentos e através das cestas, das pranchetas e dos médios imprimia o seu pensamento. Então, já se define aqui a partir desse momento que existe, né, um intermediário entre este ser, que já é designado como espírito, né, e que servia de intermediário, e estes são justamente denominados de médios, aqueles que têm a capacidade ou a sensibilidade aguçada, ostensiva, né? E estes, os espíritos utilizam nas mais diversas modalidades para, vamos dizer assim, entre aspas, interferir no nosso plano, entre aspas, porque não existe interferência, né? Nós sabemos disso, né? Falamos interferência no sentido de que eles vêm, utilizam o médio, os medianeiros, os intermediários para imprimir os pensamentos deles, escreverem ou darem as respostas às perguntas que lhe foram formuladas naquele momento. Então, esse foi o último tomo, né, da noite de hoje, né? Muito interessante o capítulo de hoje, muito interessante, e vamos dar continuidade, né? À medida que nós vamos construindo, né, cada aula, aí nós vamos também identificar através de divulgação
a que horas vai ser a aula, o dia, né? E é importante, como falamos anteriores, vamos vestir aquela roupagem de que nós estamos aprendendo a doutrina espírita agora, porque fica bem gostoso o nosso estudo, porque aí nós vamos juntos. Quando eu digo nós vamos juntos, é porque a interferência, as colocações de vocês, o feedback, às vezes eu posso estar falando alguma coisa que não condiz com o texto, ou faltou, né, fazer alguma colocação, então vocês fazem também para criar justamente essa dinâmica. Então vamos vestir essa roupagem de que nós não estamos ainda sabendo de nada da doutrina, estamos construindo um pensamento através do estudo da introdução do Livro dos Espíritos, para em seguida começarmos nas questões. É muito importante, é muito gostoso essa interação com vocês, né? E para que nós possamos dar continuidade a esse estudo. A interação é importante, né? E vamos fazendo assim lentamente, numa linguagem que todos nós, né, possamos entender sem muita intelectualidade, que também isso não é importante. O importante é o aprendizado, né? E mais importante ainda são as colocações que vocês podem fazer ajudando. Então, para isso, vocês já vão lendo, né, o tomo da introdução do Livro dos Espíritos, a 6. O tomo 6, vocês vão grafando ali o livro. Quem não tem, baixa na internet que vocês encontram, aí grafa aqueles pontos que acham interessante, e na medida que nós vamos estudando, aí vocês colocam, olha, Ivan, nessa parte que você está vendo, eu grifei e achei importante essa parte aqui. Aí lê, a gente troca ideias, para ficar uma coisa bem interessante e bem gostosa, né? Mas, Dona Érica, boa noite, muita paz. Mas tudo bem, é importante a presença de vocês, é importante a presença de todos vocês, né? E o vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube, divulguem a inscrição lá no nosso canal, lá no YouTube TV Chico Xavier, ainda não, mas pode reverter em o que nós chamamos, o que ele chama de monetização. Nós não estamos ainda existe uma análise, é preciso mais inscritos, mais postagem, mas eles estão analisando, porque já seria uma forma de monetizar, para que a gente possa investir mais nos nossos equipamentos, nos custos, né? E aqueles que não podem nos ajudar numa contribuição, então façam divulgação, peça aos seus amigos para se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, é gratuito, né? Porque em algum momento a equipe do YouTube pode começar a monetizar, né, através das propagandas que eles colocam nos vídeos que nós postamos lá. Ainda não está, mas isso pode acontecer, vai depender também da dinâmica que as pessoas dão nos acessos aos nossos vídeos. Agradecemos a presença de todos vocês, uma boa noite, muita paz. Ainda retornaremos hoje com o momento com Chico Xavier e agradecemos mais uma vez por esse momento de estudo e de aprendizado, e que Jesus possa sempre, em todos os momentos da nossa vida, nos abençoar.